Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre cada um de vós. É o que nós desejamos. Amém, amados? Quantos louvam a Deus pela vida do nosso irmão Narciso, né? Que tocou essa harpa com graça. Digam amém. Amém. E nos preparemos em oração para o grande evento no dia 19 de dezembro, lá na praça, próximo da catedral, que vai ser o Natal, ou Jesus, o maior presente, né? Onde todo segmento, orquestra, coral, adolescentes, crianças, nós estaremos fazendo um bonito trabalho ali, evangelizando a cidade de São José, tá bom? Nos coloquemos em pé nesse instante, convidamos o pastor Natalino para estar então trazendo a palavra de Deus. Falamos sobre alguns segredos para o crescimento da igreja, e um deles, discipulado. Fiquei contente de saber que aqui tem um casal que foi discipulado pelo irmão A e o outro pelo irmão B. Não vou citar o nome, né? Mas que coisa boa. É assim que a obra cresce, porque discipulado segura o crente nos pés de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, o verso 19 e 20. Diz assim o texto: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis assentar-nos. Hoje eu li o Atos 2, 42, 46, 47 também, porque o tema do estudo nesta noite, seguindo o ensino que o pastor Ival está dando, discipulado e RDL como estratégia de crescimento para a igreja. Mas irei ficar somente com discipulado. Se o pastor quiser, posso continuar na próxima terça-feira e falamos sobre RDL. Fica a critério do pastor. Porque não vamos ter tempo de... Pode ser? Então, na próxima terça-feira, nós entramos na segunda parte com reunião devocional no lar, que é um projeto específico aqui da igreja de São José dos Pinhais. Discipulado e RDL como estratégia de crescimento para a igreja. Não posso deixar de falar, não sei se todos que aqui estão sabem, que fiz o comentário das lições bíblicas de jovem do próximo trimestre, pela CPAD. Vocês vão estar estudando lá nas suas congregações.
igreja como hospital. Vocês já viram essa frase? A igreja é como um hospital. Já ouviram, né? Então nós vamos tratar algumas questões dentro do possível aqui durante a explanação, para dizer por que a igreja é considerada um hospital. A existência e manutenção da igreja, ela é feita através, em especial, da evangelização e discipulado. Nós não podemos tratar do discipulado sem mencionarmos a questão da evangelização. Então, evangelismo e discipulado caminham junto. O discipulado como um complemento para a evangelização. É um trabalho em conjunto, assim como todos os departamentos da igreja. Mas se analisarmos todos os departamentos da igreja, vamos ver que a afinidade maior do discipulado está com a evangelização. Conversão é uma obra espiritual realizada pelo Espírito Santo. Vemos muitas vezes pessoas querendo mudar as outras pessoas, pessoas querendo converter outras pessoas. Mas, se nós olharmos pela Bíblia Sagrada, nós vamos entender que somente o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem e a mulher, o adolescente, a criança, do pecado, do que mais? Da justiça e do juízo. Então nós não vamos convencer. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso. Mas fazer discípulos, isso sim, é responsabilidade de cada cristão. Então não tenhamos nós a pretensão de convertermos as pessoas. É um trabalho do Espírito Santo de Deus, é Ele que convence. Nós temos que evangelizar, falar a respeito da palavra de Deus, mas a responsabilidade do discipulado é uma responsabilidade do pastor da igreja. É isso? De cada cristão. Então nós vamos ver que às vezes nós atribuímos ao pastor, aos obreiros, essa responsabilidade sobre o discipulado, dizendo assim, lava as mãos, né? Isso daí é responsabilidade do pastor. Eu não sou pastor, eu não sou obreiro. Nós vamos ver que é responsabilidade de cada cristão salvo e disposto a fazer esta obra, que nós vamos ver nesta noite. E a tarefa da igreja, ela não está completa quando simplesmente evangeliza e prega o evangelho e a pessoa vem e aceita Jesus. Mas ela somente vai estar completa quando esse novo convertido estiver integrado à igreja e for capacitado para que também possa discipular outras pessoas que venham a se converter para o evangelho. Então a tarefa da igreja vai estar completa quando, anunciando o evangelho, recebendo pessoas que aceitam a Jesus, se submetem a Ele, e quando prepara essas pessoas para que elas também possam auxiliar as pessoas que vão chegando à igreja. É um trabalho em conjunto, em equipe. É assim que nós vamos ver que Jesus trabalhava. Então a igreja pentecostal, muitos têm a igreja pentecostal como uma igreja que fala em línguas, que os cultos são, entre aspas, avivados, que há vários movimentos. Essa é uma igreja pentecostal. Mas se nós olharmos a igreja pentecostal primitiva, não era simplesmente isso. Mas é uma igreja que evangelizava, que fazia missões, como o pastor já falou na terça-feira passada sobre missões, que discipulava, que ensinava sistematicamente a Bíblia. Não é de qualquer jeito. Não é na base de que ensino, Deus me deu aqui, vou revelar. Que o Espírito Santo nos lembra. Mas nos lembra do quê? Daquilo que você estudou, daquilo que você preparou. E socorria os necessitados. Então nós vemos aí a figura da igreja primitiva. Então é o que nós vamos ver dentro do possível nesta noite. Primeiro tópico da mensagem. O crescimento da igreja ocorre por meio de ações dinâmicas. Se nós olharmos o texto que nós lemos aqui, nós vamos verificar que existe uma dinâmica, uma continuidade no texto, nas palavras de Jesus. O crescimento requer um cuidado contínuo, se nós observarmos essa palavra. Algumas medidas para o crescimento da igreja. O semear, eu vou ser breve, que eu preparei aqui, não vai dar tempo de explicar texto por texto, que é a evangelização, que é o semear a palavra de Deus. O conservar e integrar, são medidas para o crescimento da igreja.
Aí entra a questão do discipulado nos lares, que é bem específico aqui, de São José dos Pinhais e algumas igrejas que fazem isso, que essa foi uma preocupação do nosso pastor-presidente o ano passado, quando ele constituiu um grupo de trabalho para analisar os modelos de crescimento, com a preocupação de que estava havendo um gap na nossa igreja. E nós vamos ver por que isso. Às vezes a preocupação com a evangelização, almas se convertendo, mas nem todas tendo o devido cuidado. Em especial, um cuidado pessoal. Estou sendo redundante, mas é isso mesmo. Um cuidado pessoal com as pessoas que estão se convertendo à nossa igreja. E a questão da integração com a igreja. Tem pessoas que estão hoje na igreja, pela misericórdia, sempre vai ser misericórdia, mas uma grande misericórdia de Deus, porque se dependesse da ajuda, do amparo, do cuidado dos membros da igreja, não estaria mais aqui. Mas pessoas que sofreram muito e estão aí hoje, que poderiam estar produzindo muito antes na sua vida espiritual, se tivesse alguém acompanhando e orientando, e integrando nos departamentos da igreja. Por isso que é importante a igreja estar atenta para a integração dessas pessoas, e isso pode ser feito através dos discipulados no lares, o discipulado na IBD, entre outras ações de integração, que são feitas dentro da igreja. E o cuidado com os novos convertidos, tendo um tratamento especial nessa integração. Desenvolver. Aqui eu coloquei como discipulado de EBD, na Escola Bíblica Dominical, que além de dar esse preparo, mas com uma classe de escola dominical, não aquela atenção especial, mas sim, já desenvolvendo esse novo convertido como continuidade ao discipulado nos lares, a escola bíblica dominical, que é essencial para a formação do cristão, do salvo. Eu fui criado na escola dominical, aos 13 anos me converti, alguns conhecem a minha história, meu pai me ensinou que crente era do diabo, que quem mudava de religião perdia a salvação, e quem lia a Bíblia ficava louco. Foi o ensinamento que eu recebi até aos 13 anos de idade. Quando me converti, fui à igreja, mas dou graças a Deus, que eu já tinha lido toda a Bíblia escondido. Quando via onde que a Bíblia estava escondida, me converti e dei continuidade à escola dominical. Ao meu ver, a escola dominical deveria ser a reunião com maior frequência na igreja. Nós, com o título de pentecostais, gostamos de cultos avivados, movimentos e assim por diante. Mas movimentos que muitas vezes não transformam a vida das pessoas. Que nós somos transformados, Jesus, nós somos limpos pela palavra. É conhecendo, é ouvindo, remoendo a palavra de Deus, é que essa palavra vai nos limpando e vai transformando a nossa vida. E por falar em remoer, lembrei quando ainda era jovem, antes de casar, morava em Umuarama e tive uma viagem para Cianorte. E no retorno para minha casa, para Umuarama, no ônibus, sentei ao lado de um senhor, bem de idade, simples. Faltavam os dentes, uma pessoa com roupa bem simples, um palavreado, um português errado, mas uma pessoa bem simples. Ele disse: rapaz, você é crente? Eu falei: sou, graças a Deus. O senhor também é? Sou. E aquele senhor simples me ensinou uma coisa na sua simplicidade, tão sábia, que eu nunca mais esqueci. Falando sobre a palavra de Deus, ele disse: meu filho, quando você for estudar a Bíblia, eu aconselho você a fazer como eu faço. Eu disse: como que o senhor faz? Ele disse: eu pego, leio o texto que eu programei para aquela noite, leio todo o texto bem devagarzinho. E aí eu deito na cama. Ele falou: você já viu a vaca comendo? Eu já. Você viu que ela come, remói, girafa, que ela come, remói? Sim. Eu faço quase que nem ela. Aí eu fico deitado remoendo aquela palavra, remoendo. E o Espírito Santo Deus vai falando comigo, e depois eu adormeço e durmo em paz. Remoer, essa palavra, é a palavra que transforma, é a palavra que nos muda. E outra medida é a multiplicação, multiplicar. Então, são medidas para o crescimento da igreja, a multiplicação. E aqui eu coloco, entre outras ações, como por exemplo evangelismo e assim por diante, pelo foco aqui, a reunião devocional no lar, que daí eu vou falar na próxima terça-feira, aprofundar nessa questão, como uma forma de evangelização e multiplicação na igreja. Infelizmente,
muitas das congregações do nosso campo ainda não atendeu a orientação da diretoria da igreja, do nosso pastor-presidente, tendo uma reunião devocional no lar. Fiquei muito contente domingo retrasado. Estive lá na congregação do pastor Alcindo. No último domingo do mês, o pastor Alcindo implementou lá o culto do discipulado e da RDL. E nesse culto foi apresentada uma equipe, tinha lá acho que uns 5 casais, com reuniões devocionais funcionando, a equipe afinadinha, e lá nós podemos ministrar a respeito do discipulado e RDL. Voltei muito contente para minha casa ao ver o trabalho que ali está sendo feito. Alguém que recebe a orientação e coloca em prática. São pessoas que entendem a visão, que não é simplesmente uma visão do pastor da igreja, mas vão ver que é uma visão bíblica. É o modelo que Jesus implementava, é o modelo que a igreja primitiva implementava, que é esse momento junto, e em especial nas casas, como é o texto que nós vamos ver depois, mas depois falo mais sobre isso. Então, aqueles que ainda não implementaram, que ainda não acordaram para isso, essa noite é um momento de você refletir se você está na direção de Deus ou não. Nós vemos aqui que é um processo contínuo e não um ato isolado. Como ele coloca, não vamos ler Colossenses 28, 29, que fala desse acompanhamento da pessoa aperfeiçoando, buscando a perfeição passo a passo. E nós vemos isso bem claro nas palavras de Jesus, quando ele fala aos discípulos nesse sentido, como um processo integrado e contínuo. Não é simplesmente pregarmos, temos os cultos evangelísticos, as pessoas se converterem, anotam o nome e muitas vezes até não acompanha, não liga, não dá um acompanhamento, mas é um processo contínuo, até que a pessoa possa andar de uma forma mais tranquila, mais segura, e ela, por sua vez, também irá ajudar outras pessoas, mas isso como um processo contínuo, de uma ajuda. Imagine uma criança, quando nasce, ela precisa de cuidados especiais, ela não sai andando, falando e correndo. Espiritualmente não é diferente. Não podemos tomar na mesma proporção a analogia que eu estou utilizando, como qualquer figura. Mas a pessoa que se converte espiritualmente falando, também precisa de cuidado para que ela possa andar com as suas próprias forças, com maturidade, firmeza nos pés. É isso que nós precisamos no sentido contínuo e não isolado. E o conhecimento das doutrinas bíblicas básicas, que todo cristão deve buscar. Por isso que eu disse a importância da escola bíblica dominical, os cultos como o de hoje, o culto de ensino, onde as pessoas podem ouvir e aprender um pouco mais, em especial uma escola dominical que você pode interferir e perguntar. Então, nós como salvos, como dizemos, ser salvos em Cristo Jesus, temos que conhecer pelo menos o básico da doutrina, da palavra de Deus, para auxiliarmos as pessoas que estão chegando à igreja. Segundo, o discipulado faz parte das ordenanças de Jesus. Nós dissemos aí que o batismo é uma ordenança de Jesus, sempre, às vezes, incrível, tem a pergunta, é uma ordenança, é um sacramento, né? Como se fosse na igreja tradicional, protestantismo ou católico. Então, nós vemos como uma ordenança de Jesus. E o discipulado também é uma ordenança de Jesus. E alguns têm isso como uma novidade. Mas nós vemos aqui, no texto que nós lemos, que foi uma ordenança de Jesus. Jesus não disse assim, olha, se der, faça o discipulado. Se der, faça o discipulado. Ele não diz isso. Ele diz para ir. Que essas palavras, elas dão um sentido de movimento, um movimento proativo. E não é um movimento no sentido passivo, forçado, como nós vemos que muitas vezes a própria igreja primitiva às vezes cresceu no sentido forçado da perseguição, acabou evangelizando, não havia entendido que era para sair de Jerusalém, de Judéia e os confins da terra, mas é ir, um movimento proativo, ir atrás, uma vez conhecendo e tendo um encontro com Deus, ir, fazer discípulos, como mentoreamento, que é uma palavra
não tão bem conhecida, mas é um sentido do mestre, do coaching, a pessoa que vai acompanhando, ensinando lado a lado a pessoa com atenção especial. É isso que Jesus estava se referindo quando ele fala: e fazei discípulo. Então, o discípulo é aquele que aprende ao pé do mestre. Esse era o sentido original da palavra na época. Tanto tinha na questão religiosa, política, filosófica, existiam os discípulos. Mas, para os judeus, a ênfase era a questão religiosa e a figura do rabi, o mestre. E aquele que era escolhido pelo mestre para ser o discípulo, era uma grande honra. Então, nesse sentido, discipular é esse sentido que estava em mente de Jesus quando ele fala: fazei discípulo, quer dizer, acompanhe. Batizar, onde nós vemos a confissão pública da fé. É a pessoa que se converte, tem o acompanhamento. Então, nós vemos aqui que o discipulado está entre o ir, o evangelizar e o batizar. Então, nós vemos que existe aí uma sequência na ordenança de Jesus. Jesus foi claro: ir, falai do evangelho, evangelize, faça discípulo, sente, acompanhe, até que se amadureça e depois, então, batize, que é a confissão pública de fé. E ensinar, aí nós vemos o aprendizado contínuo. O que nós temos, por mais que tenhamos aí o título de ser chamado como Bíblia, né, os crentes chamados de Bíblia, felizmente pesquisas apontam que os crentes não leem tanto assim, como dizem que leem, ou como têm, às vezes, a fama de ler. Se eu perguntar aqui nesta noite quantas pessoas leram a Bíblia essa semana, é possível, não é preciso levantar a mão, que tenha pessoas que vai dizer que essa semana ainda nem leu a Bíblia. Agora, se eu perguntar que você estudou a Bíblia, que você meditou no texto bíblico, aí vai ficar mais difícil ainda. Então é preciso que isso seja um hábito na vida do cristão. É uma ordenança de Jesus: ir, evangelizar, fazer discípulo. Então, não é opção, não é facultativo, é prescritivo. Vá, faça discípulo, depois batiza e ensina. E a igreja como hospital que eu mencionei, por isso que eu coloco aqui como hospital, tendo no mínimo a geriatria, pediatria e ortopedia, no mínimo. São algumas especialidades. Geriatria, nascimento. Então tem igreja que está preocupada só com a geriatria, com o crescimento de pessoas. E não tem a pediatria, que é o acompanhamento, que é a função do discipulado. De estar acompanhando a criança no seu crescimento, lado a lado. Ortopedia tratam de membros do corpo atrofiado. Porque dentro da igreja também nós temos várias pessoas sofrendo com atrofia nos seus membros espirituais. Não produzem, não participam, não se envolvem. Criticam, mas não se envolvem. Já algumas vezes encontrei com algumas pessoas que têm o hábito de criticar, de falar, e não recrimino o ato de criticar por questão de questionar. Mas eu pergunto: e você, o que você está fazendo? Porque tem pessoas que eles participam, eles questionam, mas no sentido de ajudar, mas não são a maioria. Então eles têm que identificar isso. Então tem muitas pessoas também com os membros espirituais no sentido atrofiados dentro da igreja. Então a igreja como hospital não pode ser simplesmente uma especialidade, como a geriatria, mas também a pediatria é muito importante, ou seja, o discipulado, o acompanhamento na vida espiritual. Ingredientes de discipulado vou adiantar, senão não vou conseguir terminar. Aplicação prática, só quero colocar algumas reflexões aqui para você que está me ouvindo. Você tem dado continuidade no processo de integração do novo convertido e contribuído para a sua maturidade espiritual? Isso é para você pensar, para os dirigentes que estão aqui pensar,
para os obreiros que estão aqui pensando. Você pode dizer assim, eu sou membro da igreja, eu sou obreiro da igreja, é meu pastor que é responsável. Tem um papel muito importante, mas você também é responsável. Então se coloca à disposição para ajudar também. Pense, você tem se dedicado na busca do conhecimento, pelo menos, da doutrina bíblica básica para contribuir com o discipulado? Do que você ouviu até agora, você se considera uma pessoa comprometida com o crescimento da igreja? A sua congregação funciona como um hospital? Tem no mínimo geriatria, pediatria e ortopedia? Se não tem, chegue lá com o seu dirigente, converse com ele. Nós escutamos aquela mensagem lá, pastor, como que é? Será que nós podemos melhorar? Nós podemos juntos? Eu posso contribuir? Então, para vocês pensarem. Segundo tópico, discipulado, responsabilidade de quem? Tem uma citação aqui que eu não vou ler, não vai dar tempo. De quem? Então, já introduzi, na introdução já mencionei e vocês já responderam para mim, né? Então, a responsabilidade do discipulado não é somente do pastor da igreja, dos obreiros, mas é de todos os membros. Mas eu coloco aqui uma observação, que tenham as suas vidas transformadas. Baseado em Efésios 4, 13 a 16. Também não vamos ler, que não vai dar tempo. Então, a pessoa que vai discipular, ela tem que ter, primeiro, essa experiência com Jesus, do conhecimento experiencial de Deus, que é o conhecimento que transforma. É a pessoa que o discipulando pode olhar para ela, se espelhar e dizer, quero ser como essa pessoa. Então, todos os membros da igreja que tenham as suas vidas transformadas. Pessoas transformadas têm o prazer de conduzir as pessoas aos pés do Mestre. Então, coloca aqui algumas referências com relação a André. João 1, 35 e 40 relata o primeiro encontro de André com Jesus, quando ele era discípulo ainda de João. Ele, ao vendo João falar, eis aí o Cordeiro de Deus, né, aquele pecado do mundo, ele observa, ele vai e segue Jesus. E ele tendo encontro com Jesus, ele vai até seu irmão. Porque a pessoa que é transformada, que tem um encontro com Jesus, ela não se contém em ficar calada. Ela não se contém em ter essa experiência com Jesus, a vida transformada, e guardar para si mesmo. Ela quer levar para mais pessoas. E aí ele leva o seu irmão, ele leva os seus amigos, Filipe e Natanael também, e assim por diante. Então, quem é responsável pelo discipulado? Pessoas que tiveram encontro com Cristo, não que tenha carteira de membro. A pessoa que aceitou Jesus, reconhece Jesus como o Senhor de sua vida, é Ele que governa a sua vida, tem uma vida transformada. Então essa pessoa, ela está apta, entre aspas, para ser o discipulador. Porque falta ainda mais alguma coisa. Quem que é responsável pelo discipulado? Pessoas dispostas a pagar o preço. Jesus era popular. Muitas pessoas seguiam Jesus. Muitas pessoas caminhavam aonde Jesus estava, queriam ouvir Jesus. Mas nem todas eram discípulos de Jesus. Muitos eram seguidores, mas não discípulos. Tem uma diferença. Paulo em Romanos diz que a salvação é de graça. Mas Jesus, ele diz que o discipulado tem um alto preço a pagar. Isso aqui até valia a pena ler, mas você lê em casa depois. Vou anotar aí Lucas 14, 25 a 35. Existe um preço para aquele que é discípulo de Jesus. Vamos ler. Lucas 14, 25 a 35. Qualquer coisa eu continuo na outra semana e daí entro na RDL também, se for o caso. Quanto vocês acham? O apóstolo Paulo em Gálatas 4, 19, ele diz que ele sentia dor de parto pelas ovelhas, pelos seus discípulos. Quem achou? Pode ler? Amém. Depois os irmãos leem os textos todo completo. Existe um preço para ser um discípulo. Como eu disse, Paulo diz que a salvação é graça de Deus. Mas ser discípulo tem um preço a pagar.
Outra questão necessária é pessoas capacitadas para o discipulado. Visão celestial multiplicadora. Isso é necessário para os membros da igreja, da multiplicação. Não ficar preso às quatro paredes. Por isso que são necessários selecionar e treinar pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, como novos, para educar os novos discípulos. Por isso que o Departamento de Discipulado e RDL proporcionou aqui um treinamento, e vai continuar ainda, para as pessoas que se dispuseram a ser discipuladores, capacitando dentro da revista específica que estamos utilizando, Conhecendo o Amor de Deus, para discipular. Então, além de ter uma vida transformada, disposta a fazer a obra de Deus, pagar o preço, também se capacitar através do conhecimento para discipular, para que esses que estão sendo discipulados também possam ser novos discipuladores. O pastor da igreja é um ponto de partida e muito importante no discipulado. Deve ser alguém que chama a atenção, que motive a igreja para fazer esse trabalho. Jesus priorizou o seu ministério, grande parte do seu ministério, investindo nos seus discípulos, acompanhando os seus discípulos. E ele investiu num pequeno grupo, mas de pessoas dispostas a pagar o preço. Por isso, coeso e focado. Eu vou concluir aqui, porque daí na próxima semana, então, pastor, né, que você colocou, eu vou trazer aqui o exemplo de Jesus como discipulador. Pensei em trazer hoje, mas não dá tempo, meia hora é curto. Mas vocês já vão pensando. E vocês que estão aqui hoje, que são de outras congregações, volte para dar continuidade no estudo desta noite. Volte, não porque está na escala, mas venha, e nós daremos continuidade. Quer conservar os frutos da evangelização? Então é uma pergunta que eu deixo aqui. Não é um auto isolado. Quer? Então, priorize o discipulado. Então, discipulado não é uma opção para a igreja, é uma ordenança de Jesus. Discipulado, todos nós somos responsáveis, não é somente o pastor da igreja, os obreiros da igreja, cada um de nós temos a responsabilidade. Então, se nós somos salvos em Cristo Jesus, temos a vida transformada em Cristo Jesus, estamos dispostos a pagar o preço do discipulado, estamos dispostos a nos capacitar, aqueles que precisam de uma formação melhor, se colocar à disposição para isso. Então nós podemos, então, desempenhar a nossa responsabilidade por ter já recebido a salvação em Cristo Jesus, compartilhando e acompanhando aqueles que estão começando na sua vida cristã. Então, na próxima terça-feira, vou trazer a vocês o modelo de Jesus para o discipulado, junto com os seus discípulos, e a reunião devocional como também uma estratégia de crescimento. Espero ter sido claro nas minhas colocações. Está na hora. Muito obrigado. Aleluia. Palavra maravilhosa, abençoado para nós aprendermos a cada dia. Meus irmãos, quero pedir a gentileza de todos os irmãos, dirigentes de congregações, a igreja, a estar conosco no próximo sábado. Então, dia 12, estaremos comemorando o aniversário do nosso pastor presidente. E nós estamos convidando todos para estar conosco. Será realizado aqui, como já foi falado no posto cônsul. Esse ano nós vamos fazer direto lá. Não vamos fazer o culto aqui na igreja, depois irmos para lá. Mas sim, vai ser direto lá. 19h30 estaremos iniciando o culto. E nós estamos aí na expectativa, recebendo pastores de todos os lados do Brasil. Entendemos que o nosso pastor hoje faz parte da nossa Convenção Geral do Brasil, CGADB. Então estará aqui também nossos pastores da CGADB, trazendo uma palavra junto com o nosso pastor aqui do estado do Paraná, enfim, no Brasil afora, e estaremos comemorando o aniversário do nosso pastor. Gostaria da presença de todos. Também um pedido para os pastores, dirigentes de congregações, por gentileza nos ajude, enviando para cá obreiros para nos ajudar, para trabalhar também nesse dia, recepcionar, orientar. E há um pedido também, o presbítero irmão Luiz Teodoro já nos pediu para que pudéssemos convocar os obreiros, se puder enviar obreiros vestidos de preto,
com a gravata vermelha, camisa branca. E no sábado, se puder estar às 17h30, no máximo 18 horas ali, para exagerar, para estar tendo uma conversa ali com os irmãos, para poder recepcionar todos quantos estarão chegando para esse dia especial. Vamos estar juntos, meus irmãos. É o aniversário do nosso pastor presidente. A Bíblia diz que devemos honrar, ou dar honra a quem tem honra, e o nosso pastor merece. É um pastor presidente ímpar que nós encontramos aqui no Brasil, e ele é o nosso pastor aqui. Pastor Ival é um homem de Deus, e também 45 anos, né, de feliz união conjugal juntamente com a nossa pastora. Vamos estar juntos, meus irmãos, de mãos dadas ao nosso pastor, um homem de Deus que Deus tem dado para administrar a Assembleia de Deus aqui em São José dos Pinhais. É uma honra para nós, então vamos juntos com ele nos alegrar. A Bíblia dizemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Amém? Obrigado pelo carinho dos irmãos. Quantos podem louvar ao Senhor pela vida do pastor Natalino? Digam amém. Você entendeu esta aula maravilhosa, essa orientação? Terça que vem prosseguirá. Outra lembrança aos obreiros é que teremos reunião normal, viu? No sábado de manhã, reunião do presbitério, normalmente. Só não teremos o almoço, porque a equipe, né, já vai estar para lá, então nós vamos ter a reunião e cada um vai almoçar na sua própria casa, né? Maravilha. Porém, o jantar lá, como já foi anunciado. O pastor Natalino das Neves, ele, além da revista, né, da lição da escola dominical, a sede vai estudar o tema Romanos, né, para jovens, considerando, né, a honra, o privilégio de ter Natalino como nosso membro da igreja, pastor nosso e escritor da CPAD. Mas acompanhe, irmãos, um livro muito interessante, Justiça e Graça, um estudo da doutrina da salvação na carta aos Romanos. Então esse livro está à disposição dos irmãos. Já parece que a terceira edição já, né, que foi feita a primeira, esgotou, e o pastor tem algum material, livros aí, disponibiliza, está lá na frente, os irmãos que se interessarem. Aliás, eu aconselho que você leve e leia, com muito carinho. Fiquemos em pé. Quero agradecer também ao nosso harpista, irmão Narciso, né? Deus te abençoe. Hoje, à 00:30, nós vamos estar na Paraná. Tá bonito. Quem é jovem aqui e cantou no grande coral, o coral vai cantar hoje, à 00:30. Pastor Ademilson vai dar uma entrevista. E o nosso pregador, Daniel Nogueira, vai estar ministrando também no programa de TV, no canal 9, Paraná. Oremos então. Pai Celestial, te agradecemos pela palavra recebida nesta noite. Também, Senhor, pela cooperação das congregações e também, Senhor, por ouvir louvores como da harpa e de orquestra, e nós tivemos a liberdade de oferecer o nosso culto, de te adorar nesta noite. Leva cada um para os seus lares em paz, debaixo da tua graça e da tua unção. Senhor, oramos também pelo Brasil. Tu sabe, ó Deus, a situação que nós estamos vivendo. Ó Deus, esse rumor de impeachment e essas situações todas que nos deixam preocupados. Mas nós ministramos, Senhor, a tua bênção sobre esta nação. Nós nos humilhamos e oramos e buscamos a tua face e pedimos a tua misericórdia em nome de Jesus. Abençoa os nossos empresários, os que estão trabalhando de empregado, que eles possam, Deus, continuarem firmes nos seus trabalhos. E a empresa onde houver um crente, que haja prosperidade, que haja a tua bênção, Senhor. Guarda-nos, pois é o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. E nós dizemos uníssonos, né? Amém. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Osni, da orquestra, que vai tocar um bonito hino ainda. Vamos ouvi-los. E Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus
sobre ti levante o rosto e te dê paz, e te dê paz. Que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre guarde. Que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até